99% dos artistas sabem desenhar uma cabeça. 70% consegue desenhar a cabeça e busto. 40% consegue desenhá-lo até a cintura. E 20% apenas consegue desenhar as pernas inteiras. Mas apenas 10% desenha o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Essa foi uma frase que há muitos anos atrás eu ouvi do Desenho Mestre, um dos melhores canais de arte do YouTube e um professor excelente. Essa frase me motivou a começar a aprender a desenhar pés muitos anos atrás. E no vídeo de hoje eu vou ensinar tudo que eu aprendi em todos esses anos a você. E tudo que você precisa fazer em troca é me dar um fio da sua inscrição e seu like. E prometer usar esses poderes com sabedoria. Oi, eu sou o Cal e além de desenhar, eu também não lavo o pé porque eu não quero. Desenhar pés, por muitos anos, só não vem sendo uma pedra no sapato dos desenhistas, porque muitos deles nem chegam ao ponto de desenhar sapatos. Mas isso vai mudar hoje, vem comigo. Começando pela simplificação dos ossos. Se você é inscrito aqui do canal e já viu meu vídeo sobre desenho de anatomia e cabeças, sabe o quanto eu acho importante entender os fundamentos da anatomia para dominar e moldar o corpo ao seu bel prazer. Entender como algo é feito de dentro para fora, não só diminui a sua margem de erro, mas molda o seu potencial para modificar com propriedade tudo que você está desenhando. E eu vou ensinar para vocês esses 3 modos de simplificação, começando pelo modo mais complexo e realista, indo para uma mera simplificação dele, sem pele ou detalhamento dos ossos, focando apenas nos planos, formas e curvas, e indo para uma simplificação mais comum, que ajuda você em sketches rápidos e poses mais incomuns e dinâmicos. Esse sketch, esse tipo de simplificação, é frequentemente a mais usada entre os artistas, porque ela é fácil e rápida de se fazer, e nos dá uma dimensão da forma rapidamente. Por isso é importante saber que essa chave de fenda azul aqui é uma junção da tíbia e da fíbula. Esse cilindro ou bola amarela é uma simplificação do talos. Esse apoio verde é uma simplificação do calcâneo e o retângulo rosa é uma junção do navicular ao metatarso e o vermelho são os dedos. Malévolo, tíbia, navicular. Não precisa se tentar tanto aos nomes. Na verdade, eles não são um ponto aqui. Eu mesmo nem sei todos decorados. O que a gente tem que se atentar aqui, na verdade, é o formato e função dessa simplificação. Começando pela chave de fenda azul, a junção dos ossos da canela. Essas duas bolinhas saltadas aqui do pé nos ajudam a identificar a pose e o ângulo do pé, e são muito importantes. Um detalhe que muitos não notam é que uma dessas bolinhas aqui fica mais em cima e a outra mais embaixo. Mas como saber qual delas fica onde? Bom, isso é bem simples. Na esmagadora maioria dos casos, a mais alta, chamada de maléolo medial da tíbia, fica na mesma direção do dedão, virada para dentro, enquanto a mais baixa, chamada maléolo lateral da fíbula, fica na direção do dedo mindinho, virada para fora. Elas formam um formato semelhante a uma chave de fenda mecânica, por isso que eu apelidei elas assim, e elas têm esse formato para se encaixar perfeitamente nesse cilindro amarelo chamado talos. Quer dizer, o cilindro é só uma simplificação do talos. O nome do cilindro é Márcio. O cilindro talos é responsável pela inclinação vertical do pé, virar ele para cima e para baixo. Ele é o começo de fato do pé, por isso não se esqueçam dele. Embaixo do talos nós temos o atlas do seu corpo, o maior inimigo de Aquiles, o calcanhar. Pra quem não manja de mitologia e anatomia, essa analogia ficou um pouquinho complicada, então deixa eu só simplificar ela um pouco, pra todo mundo ficar inteirado. Esse apoio verde aqui é o seu calcanhar, responsável por absorver grande parte do impacto e peso do seu corpo. Por isso, existe uma grande bola de gordura embaixo dele, pra que você não sinta o impacto dos ossos diretamente. Nossa, imagina só a dor e o desconforto. Eu não gosto nem de pensar. Na área do calcanhar, temos o tendão e abaixo dele temos a almofada de gordura, que faz com que nesse ponto, a depender do ponto de vista, consigamos ver uma parte apenas do tendão. Mais à frente, temos a parte rosa, e nela temos vários ossos que pro vídeo de hoje não são tão importantes assim, e só confundiria a sua cabecinha. E por isso vamos falar apenas dos mais importantes, os metatarsos, que nada mais são do que os ossos que ficam aparentes em pés magros ou mais dinâmicos e dão origem aos dedos. Sobre os ossos dessa área, não temos muito o que falar. Na verdade, a parte mais importante mesmo é o seu formato, que é como um cilindro curvo, que pra quem não tá familiarizado com formas geométricas, volumes e perspectiva, provavelmente desenhar e encaixar essa parte vai ser a tarefa mais complexa. Por isso, pra ajudar vocês, aí vai um exercício para ajudá-los a entender essa forma. Primeiro entenda, é um retângulo que começa fino e termina largo, enquanto a sua parte larga é mais reta, a parte fina é mais curva, e se imaginarmos uma pegada, a sua base se encaixaria perfeitamente nela. Tente copiar essas formas e depois, com base em referências de pés em diversas poses, você pratica identificar essas áreas e as outras do pé e ir colocando nela. Depois você pode ir detalhando esses diversos pés se você quiser e tiver tempo para fazer isso, mas o importante mesmo é você conseguir identificá-las em diversos pés em diversas poses e ângulos. Para os dedos, eu tenho uma pergunta
pergunta a se fazer. Vocês sabem desenhar escadas? Bom, vão precisar aprender. Os dedos do pé também podem ser um grande desafio para a maioria dos artistas, por conta de suas variações curtas. Mas vamos começar pelo dedão. O dedão só tem 2 falanges, assim como o dedão da mão, enquanto todos os outros possuem 3. E uma boa forma de entender o funcionamento dos dedões do pé é pegar a sua própria mão e pressionar somente as pontas dos seus dedos contra a mesa ou contra alguma superfície. E se você fez certo e não é um peixe-lua disfarçado, seus dedos ficarão similares a uma escada. E a mesma lógica se aplica aos dedos do pé. Entender como as falanges funcionam e procurar formas de simplificá-las também é uma boa, já que isso ajuda a visualizar as formas dos dedos por fora. Outro detalhe importante é que, assim como nas mãos, se virmos de cima, os dedos parecem ser maiores do que vistos de baixo. E sobre o tamanho dos dedos, incrivelmente existem 3 tipos de pés com dedos de pés diferentes: os gregos, os egípcios e os mais quadrados. Os gregos são os mais comuns e são uma boa base para quem quer aprender de forma simples e sem dor de cabeça. Indo para a sala do pé, eu só quero tentar vocês para 2 coisas. A primeira é a pegada. O calcanhar, a ponta dos dedos e as almofadas dos seus pés são mais saltados, então quando tiverem dúvidas sobre onde fica a sombra de oclusão ou outros tipos de sombra, é só lembrar das marcas de pegada. O segundo ponto é a sombra das dobras do pé. Como a pele, ela se dobra e cria várias variações a depender do movimento. Procure sempre fazer esses traços conscientemente e não aleatórios. E com isso, você já tem tudo para ir atrás dos 10% que te faltam para você desenhar um corpo por completo. Pegue diversas referências, poses, pés em vários ângulos e comece a praticar os pés de diversas formas. E uma das coisas que eu percebi fazendo isso é que com o tempo eu já não precisava mais esboçar e sequer pensar em toda aquela estrutura. Conforme o tempo e as práticas passam, esse processo se tornou um pouquinho mais consciente pra mim. Mas caso você tenha alguma dúvida, não hesite em voltar aí no vídeo ou me perguntar, tanto nas minhas redes sociais quanto lá no meu servidor do Discord, que a gente sempre está disponível lá, sempre estamos postando whips, estudos, dando dicas e feedbacks pra todo mundo, beleza? Mas caso você esteja apenas no começo dessa jornada, você pode ir lá pro meu vídeo sobre cabeças e começar a aprender sobre elas em qualquer ângulo, depois aprender sobre olhos, bocas, anatomia, tem tudo aqui no canal, é só clicar aqui, dar uma olhadinha lá. E esse foi o vídeo, e se você curtiu, deixa o like, se inscreve pra ver mais, vê os outros vídeos aqui do canal também. Tchau!